irmãos, você deveria ter trazido uma maior, porque a bênção de Deus vai ser tão grande neste lugar, irmãos, esta noite, como tem sido. A gente sempre fala, sempre tem sido, mas sempre a palavra do Senhor Jesus diz que ela se renova a cada dia. Então, esta noite é uma porção nova que nós vamos receber do Senhor. Então, se você trouxe uma vasilha pequena, irmãos, você vai ficar assim, arrependido, por que eu não trouxe uma maior? Mas se você trouxe uma vasilha grande, irmãos, você vai queria ter trazido uma maior ainda, porque o que Deus tem para nós nesta noite é muito grande. Então eu queria te convidar, irmãos, você a se colocar de pé para nós estarmos lendo uma palavra nesta noite. A palavra bem conhecida que diz aqui como é bom e agradável, né, quando os irmãos convivem em união. Salmo 133 e o versículo 1. Um versículo bastante conhecido, uma palavra bem conhecida. Mas nós vimos aqui a importância, irmãos, deste versículo, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Porque nós sabemos, irmãos, que no dia a dia, no nosso dia a dia, irmãos, né, nesse mundo que nós vivemos, cada dia mais, nós vimos cada dia mais o egoísmo, o individualismo, né, mas nós sabemos, irmãos, que viver unido na igreja, irmãos, para nós, eu falo para nós, é um desafio muito grande, irmãos. É um desafio muito grande, é um desafio para muitas pessoas. Por quê, irmãos? Infelizmente, irmãos, depois de nós vivenciarmos com muitos problemas, muitas dificuldades nas nossas vidas, né? No meio de um grupo, onde tem um grupo grande, ali há muitos problemas, ali há muitas, né, muitas coisas que acontecem, mas nós vimos, irmãos, alguns decidem afastar, mas nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele tem cuidado de nós. Outros estão presentes no grupo, mas rejeitam às vezes estar assim, né, em contato uns com os outros. Mas nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele tem estado conosco. Então nós não podemos deixar de, né, experimentar a bondade que Deus tem para cada um de nós, né? Aquele amor que procede de Deus nas nossas vidas, né? Aquela comunhão com esta família, com a nossa família, que somos todos filhos do Senhor. Então nós não podemos deixar, irmãos, mesmo que seja complicado, irmãos, né, para nós que somos cristãos, é a única possibilidade de nós viver plenamente o Evangelho de Jesus Cristo, amando a Jesus e amando o nosso próximo, né? Porque sabemos que a comunhão de Deus, ela não substitui a comunhão dos irmãos. Muitas vezes a pessoa fala, eu tenho uma comunhão com Deus, mas, irmãos, ela não substitui essa comunhão que nós temos uns com os outros aqui, porque nós somos filhos de um Deus só, somos irmãos. Então, irmãos, sabemos que somos uma família de Cristo e nós precisamos um dos outros. Nós necessitamos um dos outros, porque sabemos, irmãos, que nós somos um membro do corpo de Cristo. Nós somos um membro, irmãos. Imagine você sem um braço, irmãos. Você vai viver sim, mas você vai ter uma dificuldade muito grande. Imagine, eu fui muito longe, irmãos, um braço, mas imagine você sem um dedo. Então nós vimos, irmãos, que nós somos importantes, cada um de nós temos uma utilidade, então nós temos que viver, irmãos, sempre em comunhão. Problemas vão acontecer, sim, sempre vamos ter problema, né? Por quê, irmãos? Porque nós somos falhos, somos fracos. Muitas vezes nós deixamos algo a desejar no coração de cada um, mas nós estamos aqui, irmãos, para nós vivermos este momento de irmãos, viver este momento, como diz o Salmo 133, o quão bom e quão suave é que nós vivemos em união. Então sabemos, irmãos, que somos pessoas diferentes. Cada um que está aqui nesta noite, nós somos umas pessoas diferentes, com criação diferente, né? Nós somos com estilos diferentes, cada um tem um estilo, idades diferentes, mas nós sabemos, irmãos, que o que nos une deve ser sempre o amor de Deus. Mesmo nós, com as nossas diferenças, mas nós somos unidos pelo amor de Cristo. Eu sempre trago, irmãos, para uma reflexão que eu sempre trago para os irmãos, olhando para nossas mãos, nós abrindo as nossas mãos, nós vimos, irmãos, um ditado que tem aí no mundo, mas na realidade é a pura verdade. Abrindo as nossas mãos, nós olhamos, você pode olhar na sua mão, abre ela aí, dá uma olhadinha aí, ó. Você vê os dedos das mãos não são iguais, mas todos eles são úteis, todos eles têm, né, algo para uma utilidade. E nós vimos, irmãos, que aberto as nossas mãos, os dedos, uns são maiores que os outros, mas nenhum deles é mais importante do que os outros. Porque quando você chega para pegar algo, irmãos, você não chega só com um dedo, você chega com a mão toda, todos juntos, todos unidos. Ali, irmãos, se torna todos iguais.
Então, irmãos, nós somos dessa forma, temos cada um de uma forma, mas nós somos o membro de Cristo e cada um tem uma utilidade na casa do Senhor, cada um de nós temos algo para fazer na obra de Deus. No final, irmãos, nós somos todos iguais. E nesta noite eu te convido você a fechar os olhos para nós estarmos adorando, orando ao Senhor e falando com Ele nesta noite, porque sabemos que Ele está aqui para nos abençoar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, pelas bênçãos derramadas. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por o Senhor ter sido conosco, esse Deus tão amoroso, tão carinhoso, um Deus que tem cuidado e zelado de cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, por esta família tão maravilhosa, a família UBBC. Pai querido, te agradeço pela vida de cada um dos teus filhos que aqui estão nesta noite. Pai, que haja um derramar do teu Espírito Santo neste lugar. Pai querido, que a tua graça seja sobre a nossa vida. Que a tua graça, Senhor Jesus, seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Que seja abundante sobre nós. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que aconteceu durante esse dia, por tudo que vai acontecer ainda nesta noite, Senhor. Nós já te agradecemos pelas bênçãos derramadas. Pai, eu louvo a Ti pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão reunidos, pela vida dos Teus filhos que estarão adorando ao Senhor, pela vida, Senhor Jesus, dos irmãos que estarão ministrando louvor. Pai querido, pela vida das nossas irmãs que estarão dançando diante da Tua presença, adorando o Senhor com as danças, te agradecendo pela vida de cada um que aqui veio para adorar a Ti, Senhor, e que o Senhor receba nessa noite a nossa adoração, que o Senhor receba nessa noite, Senhor, tudo aquilo que nós temos para entregar para Ti. Senhor Espírito Santo, nós te convidamos. O Senhor é a pessoa importantíssima neste lugar, o Senhor é a peça principal neste lugar. Espírito Santo, nós te convidamos que o Senhor esteja conosco nesta noite, que a Tua presença seja em nossas vidas, no louvor, na palavra e na vida da Tua igreja. Espírito Santo, nós não queremos somente nos encher, nós queremos transbordar diante da Tua presença. Que o Senhor seja conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, antes de nós darmos uma boa noite ao Espírito Santo, eu queria agradecer a todos os irmãos que estiveram ali conosco, né, pastor Gilberto? Estiveram ali conosco prestigiando hoje, esta manhã tão maravilhosa, algo que foi tão importante para nós, para mim, para o pastor Gilberto, para o pastor Roberto, enfim, para todos. Eu quero agradecer a presença de cada um que esteve lá, pelo carinho, pelo amor que vocês têm tido conosco, né? Eu quero agradecer mesmo. E aqueles que não puderam ir, irmãos, fiquei sabendo que assistiram, estiveram em casa assistindo. A pastora Lúcia passou o link e os irmãos estiveram aí muito felizes de você estar prestigiando com a gente esse momento tão feliz da nossa vida. E nós estamos aí para caminhar, amém, te amo também em Cristo Jesus. Estamos aí para caminhar junto, irmãos. Nós não viemos aqui para nós ser diferentes, não, nós viemos para nós sermos iguais a vocês. Nós viemos para juntos fazer a diferença. Nós não viemos para ser diferentes, mas sim para junto com vocês nós fazermos a diferença diante da presença do Senhor. Então eu agradeço a cada um de vocês, que Deus os abençoe de uma forma especial, pelo carinho, pelo amor que vocês têm tido conosco, em nome de Jesus, amém? Vamos dar uma boa noite ao Espírito Santo? No 3, todos juntos, bem forte. 1, 2, 3. Noite, Espírito Santo. Dê um abração gostoso nele. E depois dê uma forte salva de palmas, porque toda a honra e toda a glória é para ele nessa noite. Adoremos ao Senhor. Amém. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Diga: só pra te adorar, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode dizer mais uma vez: só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Você pode aplaudir o Senhor só para adorar o Rei. Glória a Deus. Quantos aqui adoram o Senhor dos exércitos, o grande general de guerra, o nosso Deus vencedor na batalha? Você pode dar um forte aplauso ao Senhor, em nome de Jesus. O Senhor está procurando não só adoradores, mas soldados para alistar para essa batalha. Quantos aqui essa noite desejam fazer parte desse exército? Levante a sua mão. Fala: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui para romper muralhas pelo seu nome. Aleluia! Pode vir com as palmas assim, ó. Quantos aqui lembram dessa canção? Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em... e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas ruirão.
com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar. As muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Subam os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vai! Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando céu e chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. As trombetas soarão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, E as muralhas cairão. Quantos aqui desejam romper muralhas? A muralha do desespero, a muralha do desânimo, a muralha da enfermidade. Você pode profetizar isso sobre a sua vida. Hoje eu derrubo as muralhas que têm prendido a minha vida. Hoje eu derrubo as muralhas que têm prendido a minha família. Eu não aceito isso, eu não aceito isso, porque o Senhor é o nosso general e por Ele nós rompemos. As muralhas vão cair, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair, as muralhas vão cair. Você pode dizer isso? As muralhas vão cair, as muralhas vão cair. As muralhas vão cair, as muralhas vão cair. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. As muralhas já caiu, as muralhas já caiu. Você pode dizer isso? Diga isso. As muralhas já caiu, as muralhas já caiu. As muralhas já caiu, as muralhas já caiu. Elas já caíram. Oh! As muralhas já caiu, as muralhas já caiu. Vem com Josué lutar em Jericó. E as muralhas ruirão. E as muralhas, e as muralhas ruirão. E as muralhas, aonde está o povo de Deus para dizer isso? Ruirão.
Senhor só está te fazendo romper muralhas para viver um novo tempo com Ele. Aleluia! Novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Acontece, dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? Ninguém vê, mas à meia-noite tudo no tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, se estás comigo, a quem eu temerei? novo dia, Novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer.
Você pode levantar suas mãos. Novo dia. Declare isso para você, para sua vida, para sua família. A fé faz o impossível. De repente vai. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. E tudo que o Senhor deseja é novamente em nossos corações a chama que muitas vezes já foi queimada. O Senhor deseja novamente resgatar essa paixão pela adoração ao seu nome. Aleluia. Você pode adorar ao Senhor. Viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença caminhar ali no meu jardim. Encontrava com Ele, te encontrava todo dia. Mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida e foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que eu fiz. Quero voltar, Senhor, para os seus rios. Voltar, Senhor, para os seus rios. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me agir outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me agir outra vez no meu coração. eu não quero mais. Eu não quero mais viver longe da tua presença, meu Senhor. Hoje quero voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz. Sentia a tua presença caminhar ali no teu jardim. Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura dessa vida e foi só perdido, sim. Mas hoje eu te devolvo um coração arrependido de tudo que fiz. Quero voltar, Senhor, para os seus rios. Voltar, Senhor, para... Canta pra Ele nessa noite. Me molha, me lava, me arde outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me arde outra vez no meu coração. De braços abertos quero te receber. Filho está
Quero te convidar a fechar os seus olhos nesse momento e imaginar o nosso Pai esperando nós de volta. Porque antes mesmo que alguém percebesse, quando o filho voltou para casa, foi o pai que o avistou de longe. Quando o filho voltou para casa, não foi o seu empregado, não foi o seu irmão, mas foi o próprio pai que o avistou de longe chegando. Então antes mesmo de você chegar aqui na casa dele, ele já estava te avistando de longe, esperando você para estar aqui, adorando, louvando o nome dele. E o maior presente de tudo isso, ele já preparou para mim e para você, que é um novo anel em suas mãos, que é uma nova sandália em seus pés, porque o amor dele não tem fim por nós. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Voltar ao início de tudo, de quando eu era feliz, sentia a tua presença, caminhava ali no seu jardim, Te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar. Tentei andar sozinho na aventura, dessa vida foi só ilusão. Confesso que andei perdido, sim, mas hoje eu te devolvo um coração arrependido, prostrado. Quero voltar, Senhor, para os seus filhos. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre outra vez no meu coração. Me molha, me lava, me ensina, me inspira, me abre. me molha, me lava. Outra vez no meu coração, me molha, me lava, me ensina, me inspira, me Agir outra vez no meu coração e agir outra vez. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Você pode aplaudir mais forte. Faça barulho para o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, toda honra e glória ao Senhor. Pode assentar, meus amados irmãos. Como é gostoso estar diante de Deus e adorando, louvando e adorando ao Senhor. Você louvou e adorou ao Senhor? Amém? Você se entregou nesse momento de louvor e adoração? É isso que é importante. Isso é que é importante. É nossa entrega diante de Deus em louvor e adoração. Essa é a diferença. Você mergulhar no que está sendo entoado, você mergulhar, navegar nesse momento de louvor e adoração. É isso que realmente o nosso Pai espera de mim e de você. Você crê nisso? Amém. Estamos juntos como igreja. E qual foi a primeira adoração depois do jardim? Qual foi a primeira adoração depois do jardim? Não podemos nos enganar, porque muitas vezes nós passamos despercebido
pelo que está na palavra. E a palavra de Deus é muito rica. Ela traz revelação para nós, se renova. Quem estava hoje de manhã na regional, vocês viram que o pastor pregador, ele fez ele navegou na Bíblia. E é isso que a Bíblia é. Ela nos permite navegar nela para que possamos entender o que Deus quer trazer para nós. E quando nós vemos que houve um momento, o primeiro momento de adoração após a queda do homem, da maior obra que Deus fez. E Adão e Eva, então, caíram. E o capítulo 3 de Gênesis fala bem claro, ele começa dizendo como um subtítulo, a queda do homem. A criação amada de Deus. Então ali começou uma nova história. Então Deus encerrou o capítulo 3, dando um destino para Adão e Eva. E diz o último versículo de 3: havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se revolvia por todos os lados, para guardar o caminho da árvore da vida. E acabou o jardim. E aí veio o primeiro momento de adoração a Deus, que não foi feito por Adão e Eva. Mas em Gênesis 4:3 diz: ao cabo de dias trouxe Caim e Abel, filhos de Adão e Eva. De novo, ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4. Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. 5. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vejam que o primeiro momento de adoração após a queda foi em oferta a Deus. Então não tenha no seu coração que o momento chamado ofertório, que nós chamamos, o momento de nós estarmos vindo diante do altar, entregar os nossos dízimos de oferta, é algo fora do momento que nós acabamos de sair. Ele é sequência, também é adoração. E porque talvez possamos entender que Deus realmente gostou da oferta de Abel. Primeira coisa que Caim, como agricultor, e Abel era criador de rebanhos. O que é mais fácil? Cuidar de 10 laranjeiras ou cuidar de 10 vacas? O que é mais fácil? Não precisa ser agricultor ou pecuarista para entender. É muito mais fácil cuidar de 10 laranjeiras. Porque é Deus que dá o sol, Deus que dá a chuva. E o que a gente faz? Muito pouco para cultivar. Mas o que dá trabalho é cuidar de 10 bois ou 10 ovelhas. A oferta que nós trazemos ao Senhor não pode ser uma oferta desmerecida, uma oferta qualquer. Tem que ser uma oferta que você tenha no seu coração como um valor que existe para Deus, que existe para você. Convido você a se colocar de pé nesse momento, toda a igreja. Pegue seu envelope de oferta e de dízimos. Levante ele, mesmo se você não vai fazer esse momento, por fé. Pega o envelope e levante por fé. Talvez você esteja desempregado,
Talvez você não veio prevenido hoje, não trouxe nada para entregar ao Senhor, mas faça por fé. Por fé. Uma oferta que agrade ao Senhor. Deus, nós te agradecemos imensamente, ó Pai, porque tu recebeste a oferta, ó Deus. Aquela oferta que tinha um valor de sacrifício, tinha um valor, ó Deus amado, de derramamento de sangue, uma oferta expiatória, ó Deus. E nós reconhecemos, ó Deus, que o que nós fazemos é muito pouco ao trazer diante de Ti, a devolver a Ti, ó Deus, aquilo que Tu já nos deste. E nós colocamos diante de Ti, ó Pai, com alegria, ó Deus. Não é por dor, não é por obrigação, mas é por agradecimento, por gratidão, porque nós sabemos que Tu és o nosso Pai e Tu nos sustenta dia após dia, amanhecer após amanhecer, e Tu sempre nos sustentando, nos abençoando, nos livrando do mal. E nós chegamos diante de Ti neste momento, no momento de adoração, através da entrega dos dízimos e ofertas, tudo para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus Cristo, amém. Venha à frente, você que veio prevenido para fazer esse momento, participar desse momento. Os demais podem se assentar. Também peço um recado para os irmãos, que aqueles que trouxeram suas fotos para o mural, aquele mural bonito de foto que está na entrada da igreja, criação da pastora Selma, do pastor Vitor. Depois lá a Vanessa vai estar entregando as fotos. Pegue as fotos hoje. Deus abençoe. Graça e paz, queridos, amém? Quero convidar aqui o pastor Vitor, pastora Selma, pastora Lúcia, amém? Pastor Gilberto esteja aqui conosco. Quero que você ponha aí para mim, Joaquim, fazendo um favor, Jeremias, capítulo de número 3, versículo 15. Hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de ungir o pastor Gilberto e o pastor Vitor, e consecutivamente. Irmãos, alguém ali pode abrir essas janelas para mim, por favor? Tá quente. Nós ungimos eles. E eu não tinha me atentado à honra que Deus tinha me dado. Vem mais para cá. O pastor Gilberto, Lúcia, tem filhos quase da minha idade, né? Um pouco menos, mas tem. Pastor Vitor também, né? Não tem tanta a minha idade, Thiago, mas, né? Assim. E eu estava do lado da minha esposa ali em Varginha. Eu disse para ela assim, eu falei, olha amor, quando eu pensei que eu fosse ser ungido pastor, eu nunca imaginei na minha vida ungir outros pastores, de dar aquilo que um dia me deram. Não é só o significado, mas é a honra. Porque uma das coisas que eu perguntei para o pastor Gilberto e o pastor Vitor foi muito sucinto. Eu perguntei para eles assim, falei, mas vocês vão aceitar um pastoreio de alguém tão jovem como eu? Vocês vão aceitar, às vezes, se em algum momento for preciso repreender ou adverti-los? E o que eu aprendi com os dois foi, não é pela sua idade, mas é pela autoridade que você tem diante de Deus. Então nós precisamos entender que cada um de nós está num momento ou numa fase certa da nossa vida. Talvez você jovem já queria estar fazendo tantas coisas, ou talvez você irmão que está aqui
ou está no Evangelho há tanto tempo, queria estar fazendo tanta coisa, mas deixa eu te falar para você, você está na fase certa, no momento certo, na hora certa. Toda fruta que tenta amadurecer naquele processo rápido, ela perde o sabor. Você já viu comer a fruta do pé, como é diferente de comer uma fruta que ela é, né, amadurecida à força? Então espere o seu momento de Deus na sua vida. E lá eles foram apresentados diante da igreja, diante da denominação. Mas ali nós não vamos pastorear. Não serão eles que ouvirão os nossos conselhos. São vocês. E talvez vocês não estavam lá presentes, mas eu gostaria que vocês ficassem de pé e orassem pela vida deles. Em nome de Jesus. Vem mais para frente, queridos. Isso. Vem mais para frente. Isso. Levante as suas mãos para cá. A palavra do Senhor diz, olha o que diz, Jeremias 3,15: e darei a vocês pastores segundo o meu coração, que os apacentem com conhecimento e inteligência. Amém? Pai, nós queremos nessa hora clamarmos ao Senhor pela vida dos teus filhos, que foram levantados ali, naquela convenção, para ser pastores, para lutar, Senhor, ao lado, para que possa, Senhor, ser esses homens que o Senhor levantou segundo a tua vontade, segundo o teu coração. E aqui está, Senhor, o teu povo, as ovelhas que o Senhor separou, uma parte delas, para que eles possam cuidar, para que eles possam, Deus, visitar, para que eles possam, Deus, aconselhar. Ovelhas que muitas vezes vão chegar feridas, ovelhas que muitas vezes possam chegar, ó Pai, felizes, mas eles vão ter sempre uma palavra direcionada da parte do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos clamar ao Senhor e agradecer ao Senhor, Deus, por esses homens e essas mulheres que o Senhor está levantando em nossa casa, em nossa igreja, no nosso ministério, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Amém. Quando vocês receberem uma visita deles, é como se fosse a minha. Se receber uma palavra deles, como se fosse a minha palavra. Depois eles vão ficar lá na saída, e aí vocês podem dar um abraço neles de parabéns. Amém? Deus abençoe, queridos. Amém? Amém. Deus abençoe. E é importante a gente ver a obra do Senhor crescendo, para a glória de Deus. Nosso desejo é que Deus levante cada dia mais obreiros para a obra. Eu conheço pessoas que têm medo de levantar outros pastores, para não poder dividir a igreja. Primeiro, a igreja não é do pastor, a igreja é de Jesus. Eu só entendo isso. Tem muita gente que chega para mim, o Tiago não está aqui, mas eu gosto de contar essa história. Muita gente chega para mim e fala assim: toma cuidado, esse menino pode levar os seus jovens tudo. Eu via para eles e falei assim: os jovens não é meu, é de Jesus. Eu falo assim: nem o Tiago é meu, ele é de Jesus também. Eu nunca fui rebelde, então eu nunca vou colher aquilo que eu não plantei, né? E aí a gente ri. E aí teve gente que já veio querendo tomar o lugar do Tiago. Me ofereceram coisas. Eu falei assim: não, irmão, nós temos lá um rapaz. Deus está trabalhando no coração dele. E ele vai ser bênção. Tiago não era essa bênção toda, não, irmão. Ele sentava lá nas últimas cadeiras, virado de lado. Mas hoje é uma graça ouvi-lo pregar. Antes não era tão bom, não, mas agora ficou bom. Antes ele só sabia falar: então, irmão, aleluia. Eu falei: não, menino, você tem que estudar um pouquinho. E Tiago é alguém que tem, né, caráter e coração ensinável. Se você quer crescer na sua vida, tem esses dois princípios:
caráter e coração ensinável. Eu já disse muito não para ele, para ver onde é que estava o coração dele. Ele quase... Até minha esposa falava, você está pegando de pesado demais com ele. Eu falo assim, eu preciso ver onde é que está o coração dele. E aquele, toda vez que Deus me mostra alguém, eu começo a trabalhar nesses dois sentidos. E eu vou falar para você, irmão. Muitas pessoas já perderam nessa parte de coração ensinável. Pode ter caráter, mas não tem coração ensinável. Ou pode ter coração ensinável, mas não tem caráter. Então isso é um princípio que nós temos aqui na nossa igreja. Amém? Abra sua Bíblia então no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 13. Aleluia, glória a Deus. Versículo de número 13, ao capítulo 13, versículo 2 e 3. Quem está o abençoado hoje para me trazer a água? Será que está vindo? Quem é o obreiro que está aí hoje? O título que eu coloquei nessa mensagem é: a aparência não importa mais. A aparência não importa mais. Todos acharam 1 Crônicas 13, 2, 3, e disse assim: e disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor, nosso Deus, enviamos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos, em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes, e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul, não nos valemos dela. Amém? Feche teus olhos e oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por esse momento tão precioso de ouvir a tua palavra, de entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E queremos, ó Pai, através do teu Santo Espírito, pedir que o Senhor nos instrua debaixo da tua graça e da tua verdade, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nós sabemos que a arca do Senhor é em Israel, e era, hoje não se sabe o paradeiro dela, mas no livro de Apocalipse diz que ela está com o Senhor tomou para si. Sabemos que ela era a representação da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então a palavra nos assegura que toda vez que a arca estava presente, obrigado, Deus te abençoe, que toda vez que a arca estava presente no meio do povo, Deus estava presente. Eu venho batendo muito na tecla sobre a onipresença de Deus, que Deus é onisciente, onipresente e onipotente. O que isso quer dizer? Onipresente é estar presente em todos os lugares, onisciente é saber de todas as coisas, presente, passado e futuro, e onipotente é Deus que tem todo o poder. Então, a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. A arca então era o lugar onde a manifestação de Deus acontecia. Então a Bíblia nos assegura que nós precisamos entender isso, que nós precisamos ter a presença de Deus em nossas vidas, na nossa igreja, na nossa casa. Por quê? Porque assim, quando o Senhor nos visita, algo novo e precioso pode acontecer. E é interessante notar, irmãos, que a presença manifesta de Deus não era todo ano, porque os sacrifícios que eram levantados diante do altar eram anuais, era uma vez. Então era apenas uma vez no ano que o sacerdote entrava no lugar, no Santo dos Santos, para ofertar ao Senhor, e saía dali com a bênção ou saía dali com a maldição. Se ele não era aceito,
Deus o mataria. E é interessante que quando você lê isso até quando Zacarias é escolhido para a sorte, diz assim, a sorte caiu sobre Zacarias, que ele foi ofertar incenso à casa do Senhor. Então, eu e você precisamos entender que Deus quer mover céus e terras para recuperar a presença dEle em nossas vidas. Nós precisamos ter uma sensibilidade espiritual quando se trata da santidade de Deus. Nós precisamos e nós devemos lembrar que estarmos diante da congregação, que estarmos diante do Senhor, que estarmos adorando ao Senhor Jesus, é bom, é gostoso, é maravilhoso, mas pode ser melhor. Podemos cantar uma adoração melhor, podemos adorar Deus melhor, podemos buscar ou orar de uma forma melhor. O que nós precisamos entender é que nós, eu e você, precisamos dar o nosso melhor a Deus. Por quê? Porque eu e você precisamos entender que naquele exato momento, os olhos de Deus podem estar sobre a sua vida, e o que Ele vai ver em você. Será que se o Senhor decidir nos visitar nessa noite, o que Ele vai olhar para a sua igreja, o que Ele vai olhar para nós? Vai olhar os templos, vai olhar a luz, vai olhar as nossas roupas, vai olhar o nosso corte de cabelo, ou o perfume que nós estamos usando, ou o carro que nós chegamos, ou vai olhar a intenção do nosso coração? Nós precisamos nos diferenciar dos outros, não pela aparência, mas pela presença de Deus em nossas vidas. Eu fui cristão em uma época onde a aparência se valia muito mais do que a presença. Você precisava muito mais parecer crente do que ser crente. E aquilo não entrava na minha cabeça. Porque eu falava assim, tem gente que não parece que é crente, mas é crente. E tem gente que parece que é crente, mas não é crente. Porque as atitudes daquelas pessoas não validavam o que elas diziam. Então não podemos mais nos deixar validar pela aparência. A aparência não importa mais, irmão. O que está importando em nossos dias é a presença de Deus. E quantos lugares estão mais preocupados com a aparência do que com a presença? Você só canta se tiver com tal condição. Você só prega se tiver com tal condição. Você só faz aquilo se tiver em tal condição. Irmãos, nós não precisamos nos preocupar com aparência. Nós estamos precisando, não estou falando de vestimento, irmãos. Estou falando de presença de Deus. A minha vida precisa ser diferente para o outro, não pelo aquilo que eu estou vestindo, mas pela graça de Deus. Porque senão, qual era a roupa do sacerdote e qual era a roupa de João Batista? Isso ninguém me respondia. Valia mais as roupas e os tesouros que o sacerdote usava no peito, as suas túnicas ungidas, os seus vários roupões, sem a presença, ou um homem no deserto, com roupa de camelo, cheio da presença do Espírito. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu quero trazer uma diferença entre os princípios de Saul e os princípios de Davi. Porque quando nós olhamos para o reinado de Saul, nós olhamos para Saul como um reinado da carne. E quando nós olhamos para Davi, nós olhamos pelo reinado do Espírito. Porque nós acabamos de ler que quando Saul governou durante 20 anos sobre Israel, ele não se dedicou e nem pensou em trazer a arca, que simbolizava a presença. Saul estava mais interessado nas conquistas do reino, estava mais interessado nas conquistas dos homens, estava mais interessado em engrandecer o teu nome do que louvar o nome do Senhor.
E nós? Será que nós viemos adorar o Senhor preocupados com aquilo que Deus pode nos dar? Ou nós estamos preocupados em buscarmos a presença dEle? Nós precisamos que se levante uma geração de Davi, cuja intenção não são os tesouros do rei, mas sejam a presença dEle. Uma geração que olha para o passado, não a condena, mas que fala assim: o que falta no passado? Falta a glória, então vamos trazer ela de volta. Falta a presença, então vamos buscar a presença. Eu tenho observado alguns movimentos nesses últimos tempos. E eu tenho feito um estudo bem interessante sobre os grandes movimentos e avivamentos que aconteceram em alguns lugares e ainda acontecem em alguns lugares. Como Deus levanta homens e mulheres com propósitos de Deus. E eu e você precisamos entender que só estarmos apegados à aparência não traz a presença. Olha o que acontecia em Israel. Israel, no ano de 586, quando Nabucodonosor invade Jerusalém, ele leva a arca, ele leva todos os utensílios de Deus, da casa do Senhor, e coloca fogo em toda Jerusalém, e coloca fogo no templo. E o templo é destruído. Depois vem Herodes e reconstrói o templo. E Israel então institui as cerimônias de volta, adoração a Deus. Israel possuía as cerimônias, os ornamentos, sabia as canções, tinha os horários, mas não tinha presença. Porque o período neotestamentário que você vê entre Antigo e Novo Testamento, há um calar de Deus. Deus não falava, mas Israel continuava fazendo aquilo que era aparente, mas não tinha presença. Realizavam todo o ritual de sacrifício com perfeição, cumpria com as suas obrigações da lei, mantinha o sacerdócio levítico funcionando precisamente, mas a arca que simbolizava a presença de Deus não estava no lugar. Existia o Santo dos Santos, mas o Santo dos Santos estava vazio. Eu preciso de duas meninas que dançou aqui. Traz um pano para mim, fazer um favor, só para me fazer uma menção de como que o sacerdote entrava dentro do Santo dos Santos. Quando o povo de Israel estava ali buscando a presença do Senhor, eles estavam sendo enganados por uma religião vazia, que revelava que o Santo dos Santos estava vazio. Não basta apenas, irmãos, termos a moldura, não basta termos apenas as instituições, as leis, nós precisamos é da presença. A Bíblia diz, pode vir para cá, vem aqui, fica aqui, ó, que o véu do templo, aqui é a arca, vamos colocar assim, e um véu que era confeccionado, ele era confeccionado uma cortina reta, e ela não tinha nenhuma rasgo, ela era de uma ponta do Santo dos Santos até a outra. Para o sacerdote chegar no altar não tinha nenhum meio, ele era fechado de cortinas assim, a cortina não tinha nenhum rasgo. Para que o sacerdote pudesse chegar diante do altar, ele tinha que vir por baixo, aqui, ajoelhado, com incenso, assim,
e balançar aquele incenso de joelho, até que toda a fumaça do incenso cobrisse toda a arca e cobria o propiciatório. Para ele entrar, ele tinha que, o símbolo, por que os sacerdotes eram amarrados uma corda, não no seu cinto, mas nos seus pés? Porque para ele entrar no lugar sagrado, ele tinha que, literalmente, se arrastar. Se arrastar, porque ele não poderia olhar diretamente para o altar. E os historiadores dizem que o sacerdote, quando ele era escolhido no dia seguinte, ele não dormia, porque se num ato de ele adormecer, ele poderia ter um sonho ruim, ou uma revelação, ele ia ter então medo de entrar no Santo dos Santos. Então, durante todo o dia, antes da cerimônia, ele tinha que ler toda a lei, para que ele pudesse entender o lugar que ele estava entrando. Pela manhã ele tinha que fazer esse sacrifício. Então os sacerdotes estavam fazendo um ritual, uma aparência religiosa, mas não tinha a presença de Deus. E quantas igrejas, ou até mesmo nós que vemos aqui na casa do Senhor, estamos apenas cumprindo uma cerimônia religiosa, e sem nos notarmos que falta a presença de Deus. Eu estou preocupado, porque, queridos, não importa se nós temos uma igreja cheia, o que importa é se nós temos uma igreja, um povo cheio é da presença. Não importa se nós estamos executando todas as tarefas do lado de fora do véu ou por detrás dele, se há silêncio de Deus, se Deus não fala, se Deus não ouve, se Deus está distante, como ele disse para Isaías: o meu povo me honra de lábios, mas o seu coração está longe de mim. De que adianta nós cumprirmos todos os rituais, se nós não admitirmos que está faltando alguma coisa que precisa ser preenchido em nossas vidas, que não é algo dessa terra, não é algo deste mundo, é algo que vem dos céus. Estamos tentando preencher um lugar de nossas vidas que pertence a Deus, porque Ele possui um contrato de aquisição daquele lugar. Quando eu estava fazendo isso, quando Deus estava me falando isso, eu imaginei num loteamento. E como ali para perto de casa tem bastante loteamento, e aí o Espírito Santo me questionou: você pode pegar agora qualquer pedaço de terra daquele ali e falar que é seu? Eu falei assim: não. Eu só posso dizer que é meu se eu comprei e se eu apresento uma carta ou um contrato que aquele pedaço de terra me pertence. Ele falou assim: sim. Ele fala assim: e a sua vida? Ela é sua ou ela é minha? E aí eu, bem crente, né, falei: é sua. Ele falou assim: tá certo, mas você está vivendo para quem? Para você ou para mim? Eu falei: Senhor. Ele falou assim: porque eu tenho um contrato. Colossenses 2,14 diz: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Ele fala assim: eu tenho o seu contrato que está na cruz do Calvário. Eu tenho uma aquisição dentro de você. Eu tenho uma aquisição minha, requerendo o terreno da sua vida, requerendo um pedaço que me pertence. E eu, naquele momento, eu me senti tão importante.
Deus me queria. Porque quantos de nós não queremos? Quantas pessoas estão buscando Deus? Naquele momento o Senhor estava dizendo: eu te quero. No capítulo de número 13 de 1 Crônicas, após a coroação de Davi como rei, a primeira coisa que Davi pede não é um palácio, não é uma coroa de Saul, não é os ouros. A primeira coisa que Davi busca, ele fala assim: se a Deus, se aprove a Deus, vamos trazer de volta a sua presença. Deus estava mudando de domicílio. Deus não mora de aluguel na sua vida, irmãos, porque Ele é dono dela. Deus precisa estar mudando de lugar para o lugar da manifestação da presença dEle, que é as nossas vidas. O lugar a qual a glória dEle será revelada. Deus quer retornar ao lugar que lhe é devido. Jerusalém é a casa do Pai, e aonde é a casa do Pai é o seu coração. Em Gálatas capítulo número 4, versículo 26, Paulo nos fala uma menção da nova Jerusalém adornada que vai vir do céu, a cidade espiritual, a habitação de Deus. O Senhor quer a sua glória na igreja de volta. O Senhor quer trazer de volta a glória dEle ao lugar da manifestação dEle, que é a sua igreja. Por que Deus quer trazer de volta? Porque um tempo os homens começaram a fazer coisas que eram indiferentes à vontade de Deus. Os homens começaram a colocar mais sensacionalismo do que a presença, mais entrevistas com demônios do que palavra profética, mais daquilo que Deus estava fazendo do que aquilo que Deus é, mais de prosperidade financeira do que da presença dEle. Deus está clamando para que possamos trazer de volta a sua arca, a sua presença. Quando nós lemos no livro de Samuel, que quando os netos, quando o neto do velho sacerdote Eli foi para nascer, Hofni e Finéias, que eram sacerdotes naquela época, e tinham pecado contra o Senhor, fazendo exercício de suas tarefas sacerdotais, eles pegaram a arca e foram para a batalha contra os filisteus, e chegando na batalha, o que aconteceu? Eles perdem a guerra. Quando eles perdem a guerra, a arca de Deus é tomada, significava que a presença de Deus já não pertencia mais a Israel, estava agora com os filisteus. E quando eu leio isso, o que pulsa em meu coração é: quantas pessoas estão indo a uma batalha espiritual, dizendo que é crente, dizendo que é cristão, dizendo que é cheio da presença, mas não tem, está vazio. É por isso que nós encontramos muitos crentes por aí frustrados, por isso nós encontramos muitos crentes por aí derrotados, porque estão indo à guerra apenas pela palavra, não pela presença, apenas por rituais. Não, eu jejuo 21 dias, eu oro 7 dias, eu vou no monte para orar, e Deus vai me dar aquela vitória, mas não tem a presença. Ritual sem presença, irmão, de Deus não adianta.
sem ritual. Se você for ver até em outros lugares aonde se tem umbanda, quimbanda, existe um ritual para que aquela entidade possa se manifestar. Eu e você não podemos mais viver de rituais, nós precisamos viver de presença. Qual que foi a palavra de Moisés quando o Senhor disse para ele: eu não vou mais com vocês, eu vou mandar os seus anjos? O que Moisés disse? Então eu não vou, eu só vou se a sua presença for conosco. Nos 20 anos que Saul ficou no reinado, nunca demonstrou interesse em trazer de volta a arca do Senhor para Jerusalém. Mas quando Davi se levanta rei, ele pensa diferente. E o desejo do seu coração é ver a presença de Deus sendo restaurada no lugar de origem. Ele não queria o ouro, ele queria a presença. Enquanto Saul queria o ouro, ele não tinha presença. Enquanto Davi queria a presença, Deus deu a ele o ouro. O que eu e você precisamos entender nessa mensagem, nessa noite, que a igreja precisa se levantar. Quais são as igrejas que estão, como se diz, sempre estão nas mídias por aí? São as igrejas que proclamam mais o dar do que a presença. Dão as coisas. A igreja da era de Saul, que está mais preocupados em manter os crentes ali dentro da igreja do que manter a presença de Deus dentro da igreja. Estão mais interessados em agradar os homens do que agradar a Deus. Enquanto Saul foi um rei segundo a carne, Davi foi um rei segundo o Espírito. Em 1 Samuel, capítulo de número 9, versículo 12, diz que Saul foi escolhido pela vontade dos homens. Por quê? Porque quando se olhava no meio da congregação, se olhava no meio da tribo de Israel, Saul era formoso, do ombro para cima. Não havia ninguém tão formoso quanto ele. Por a sua estatura, sua beleza, seu parecer. As qualidades de Saul eram aparências exteriores. Mas quando nós olhamos para Davi, em 1 Samuel capítulo número 15, diz que ele era um jovem de gentil presença, mas Deus era com ele. Não importa mais o exterior, o que importa é a presença. As igrejas estão preocupadas com o exterior, eu e você estamos preocupados com o exterior. Nós estamos vivendo um mundo onde nós estamos mais preocupados com o exterior, irmãos, do que nós estamos preocupados com a presença. Ah, pastor, então não posso cuidar da saúde. Não, irmão, cuidar da saúde é uma coisa, mas primeiro precisamos cuidar do templo do Espírito Santo. Fazer uma atividade física é bom, é ótimo. Não, isso é maravilhoso, irmão. Não estou proibindo ninguém disso. Não me entenda errado. Eu estou falando que tem pessoas que estão cuidando mais daquilo que é aparente aos outros e deixando aquilo que é aparente a Deus de lado. Aquilo que é aparente ao reinado de Saul tem tempo para terminar. Aquilo que é visível no reinado do Espírito é eterno. O que nós vamos deixar para os nossos filhos não é aquilo que nós estamos comprando hoje, mas é aquilo que nós estamos ensinando ele hoje. A frase que tem bem falado por aí: deixar um legado, uma herança espiritual.
Então eu e você precisamos entender isso, que a igreja precisa trazer de volta. Ah, pastor, mas isso é responsabilidade do pastor. Quem disse isso? Você é ovelha e eu também sou ovelha. Não é o meu título que me faz maior do que você, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Quando Deus rejeita Saul, Deus fala com Samuel e manda Samuel ungir um rei. Samuel chega na casa de Jessé e ele olha Eliabe. Quando Eliabe vê, Samuel já diz: aí diante do Senhor já vem o seu ungido. Deus falou assim: ei Samuel, você olha como os homens olham, eu vejo o coração. Talvez aqui nessa noite tem jovens ou tem você que Deus vai levantar para fazer coisas maiores do que nós estamos fazendo. Porque não é pela beleza, é pela presença de Deus na sua vida. Toda vez que eu subo aqui eu me sinto tão incapaz. Toda vez que eu estou em alguma reunião, eu me sinto tão incapaz. Hoje eu demorei um pouco a chegar em alguns lugares, porque em todos os lugares que eu chegava, alguém me parava, me abraçava e falava assim para mim: eu tenho te acompanhado. E o seu trabalho, aquilo que Deus está fazendo ali é maravilhoso. Eu falo assim: eu não sou capaz. Eu falo assim: Deus, a glória é tua, o poder é teu. Estava eu e minha esposa sentados depois da formatura de ontem, que foi uma lindeza só. Uma canção cantada aqui, irmãos, o coração. Parecia que eu podia tocar Jesus, Mateus. Minha vontade era de cair e ficar aqui nós cantando. Mas tinha muita gente que não ia entender, mas nós ia ficar aqui mesmo. Eu falei: eu vou gravar, porque outros precisam ver isso. E aí quando eu e minha esposa chegamos em casa, eu cheguei com meu coração muito feliz. Eu falei assim: nossa, irmão, eu estou muito feliz porque eu tinha tanta coisa para fazer ontem, alguns compromissos com o trabalho, algumas questões do trabalho, algumas questões com a minha vida pessoal também. Eu também tenho vida pessoal, ela também tem vida pessoal, e eu não tinha colocado a mão num pingo. Eu cheguei aqui sem saber o que eu ia fazer, e eu vi tudo aquilo montado naquela belezura toda, melhor do que se eu tivesse pensado. Eu vi o cuidado de Deus. E aí algumas pessoas perguntaram para mim, falaram assim: a igreja está linda. Eu falava assim: a glória de Deus. Porque quantas vezes eu cheguei junto com o pastor Vitor nas nossas superintendências e as pessoas olhavam pela aparência, além da aparência. Eu falei que eu não quero aparência, eu quero a presença. Enquanto muitos querem a aparência, eu quero a presença. E se você continuar conosco, irmãos, se Deus aprove você continuar conosco, uma coisa que você vai ouvir aqui sempre é que nós estamos buscando é a presença. Não há lugar para a vontade dos homens aonde a presença de Deus existe. Não há lugar para os desejos da carne quando a presença de Deus é manifesta. Enquanto os filhos de Deus buscam a sua presença, a vontade dos homens, elas caem por terra. As programações dos homens caem por terra.
Hoje eu vejo mais uma igreja trabalhando para manter os seus membros do que a igreja trabalhando para buscar a presença. Hoje eu vejo mais gente investindo dentro da igreja, gastando coisas, gastando rios de dinheiro para manter os crentes dentro da igreja, do que para gastar, para manter a presença. E para manter a presença não precisa de dinheiro, precisa de homens e mulheres com o joelho no chão e uma vontade e uma sede no coração. No santo do santo, em outro lugar, não sabe viver, e onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Eu não vou contratar nenhum cantor, nenhum pregador famoso para trazer a presença. É nós que vamos trazer a presença. Não! Não espere um cantor famoso, um pregador famoso para trazer a presença. Em um dia, eu quero a presença do Senhor em todos os dias da minha vida. Enquanto eu viver, eu quero a tua presença, Deus. Eu quero que a presença manifeste quando a gente estiver tocando, quando a gente estiver orando, quando a gente estiver pregando, quando a gente estiver limpando, quando a gente estiver ministrando, quando a gente estiver só entrando aqui, mas a presença dele invade este lugar e os nossos corações. Sabe qual foi o maior testemunho que eu vi ontem, que eu fui perguntando a alguns casais que estavam ali do curso One, do curso Casados para Sempre, Pais para Toda a Vida? Sabe qual foi a diferença? Era unânime. Eles falavam assim: o ensinamento é poderoso, as ministrações são fortes, pastor, mas o que mais nos incomoda é a presença de Deus na vida dos nossos líderes. O que nos fazia, pastor, a passar por momentos difíceis e olhar para os nossos líderes que estavam ali, era ver nos olhos deles a presença de Deus. Mais do que ter programas, pastor Gilberto, precisamos é da presença. Por quê? Porque a igreja nunca mais será a mesma quando pessoas como eu e você se decidirem levantar e declararem as suas verdadeiras intenções. Qual é a sua intenção? Qual é a minha intenção? Qual é a verdadeira intenção do nosso coração de estarmos aqui? Talvez no nosso meio Deus vai tirar pessoas que vão tornar famosas, sim. Mas se isso não acontecer, você vai continuar adorando, você vai continuar pregando, você vai continuar exercendo o seu chamado. Quando eu era mais novo, eu já falei isso para você, meu sonho era ir para São Paulo, porque São Paulo parece que tudo que você faz lá, faz assim. Eu já tinha traçado uma meta, um caminho, até que num dia eu falei assim: seja feita, Jesus, a tua vontade. Não é o lugar em que Deus vai te colocar, é se a presença dele vai estar naquele lugar. A aparência. A aparência. Quantos de nós estamos olhando os outros e olhamos a aparência? A aparência. Desculpe mesmo. A aparência não importa mais. Quantos cultos nós fizemos passados para sermos batizados no Espírito, para cultos de busca de dons, para orar para Deus dar dons. Eu já fui um desse. Já fui, porque me ensinava errado. Ao invés de buscarmos a unção, deveríamos buscar a presença da glória de Deus. A unção capacita a carne, cantamos e pregamos melhor, trabalhamos melhor para Deus, mas a glória consome as obras da carne.
Quando você lê 1 Coríntios 13, ele fala dos dons, e ali ele começa a falar do maior dom de todos, que é o amor. E lá no final, talvez nunca ninguém te disse isso, mas eu vou ter que te dizer: mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sabe o que significa isso? Os dons é a parte. Quando a glória, quando a presença de Deus chegar, não precisamos mais falar em língua estranha, não precisamos mais profetizar, não precisamos mais cantar as nossas canções. Vai ter uma canção no céu, a palavra já vai estar sendo revelada, e nós só vamos exaltar e glorificar o nome dEle. Tudo que é em parte, tudo aquilo que nós buscamos em parte, será julgada fora, porque a presença dEle vai estar conosco. Podemos ter um belo templo, tudo de melhor, luzes, sons, aparelhos de última geração, mas se nós não tivermos a presença, nunca, nada disso. Isso pode atrair os homens, e como tem atraído os homens, mas não atrai os olhos de Deus. Não tomemos a santa presença de Deus como algo comum em nosso meio. Não pense porque não está operando, ou que não tenha ninguém chorando, tremendo ou profetizando, que Deus não está naquele lugar. Há muitas histórias nas igrejas antigas que Deus sempre se manifesta de forma em que os nossos olhos carnais não veem. Quantas vezes não é o milagre de um paralítico se levantar, mas é de um coração pecador se converter a Cristo. E isso os nossos olhos não veem. Ah, se pudéssemos deixar o sensacionalismo de lado, o misticismo de lado, e passarmos a buscar a doce presença do Espírito. Ah, se nós pudéssemos. Se nós pudéssemos dizer não aos planejamentos dos homens, mas a direção dos céus para as nossas vidas. Pois o mover do Espírito do Senhor estaria sendo marcado de forma situosa em nossa vida. Queremos que Deus transforme a nossa cidade, que Deus transforme a nossa casa, que Deus transforme o nosso casamento, que Deus transforme os nossos filhos. No entanto, Ele não vai transformar a nossa casa, não vai transformar os nossos filhos, não vai transformar o nosso trabalho, não vai transformar as nossas famílias e nem as nossas cidades, sem antes que consiga nos transformar primeiro. Eu vejo muita gente querendo ganhar outros para Jesus, se ela mesma nem foi ganha ainda. Estamos digitando demais, falando demais e vivendo a presença menos. Postamos versículos demais, mas a nossa vida não condiz com o versículo que nós postamos. Estamos buscando o Senhor por 90% do nosso emocional, e esquecemos que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, não é alma. Deus é espírito. Precisamos permitir que Deus nos conduza pelo processo do arrependimento e quebrantamento sem limite. A frase que me impactou hoje na palavra de manhã foi: eu não tenho que discutir com Deus, eu tenho que obedecê-lo.
Eu não posso resistir ou deixar apagar a chama que Deus incendiou em meu coração. Não por obras do Espírito, mas por obras da carne, por obras das vontades. Eu não posso olhar para a minha vida e ver um Icabode, mas eu quero ver um Kadosh, o santo, no lugar dos santos. Precisamos andar em santidade, na nossa carne, mesmo que morta, mas pelo menos coberta pelo sangue, o sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Você pode se colocar de pé. E quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, chamar pela glória, a glória de Deus. Precisamos deixar de ser vasos e voltarmos a ser barro. Porque o barro, ele está sempre na mão do oleiro. O vaso está na prateleira para vender. Seu ministério não está à venda. A sua vida não está à venda. Seu chamado não está à venda. Alguém já pagou o preço por ele. Pois quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele refaz o nosso vaso quantas vezes for necessário. E o desejo dele é nos fazer vasos de honra para restaurar a glória que está do lado de fora. Não queremos o cheiro do incenso, não queremos o sacrifício, não queremos os rituais do culto. Nós queremos a tua presença, Jesus. Você pode fechar os seus olhos, colocar sua mão no teu coração e dizer isso. Fala: Senhor, eu quero a tua presença. Restaura a sua presença aqui em minha vida. Afinal, foi Ele que transformou você. Ele é capaz de terminar essa boa obra que Ele começou. Se Deus fez isso uma vez, Deus pode fazer de novo. Deus pode fazer melhor. Deus pode fazer maior. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
amar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti, por ti vou caminhar, só Ele é, Tu és a direção, o sol a me guiar, tudo pode passar, Teu amor jamais me deixará, sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo a seus pés, é tudo que preciso pra viver. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo a seus pés, é tudo que preciso pra viver. Eu me lanço a seus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluia, Senhor. Não busquemos apenas as mãos do Senhor, vamos buscar a sua face. É a sua presença que importa em nosso meio, é a presença dele que importa em nossas vidas. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos, e todos possam dizer: e se Deus é por nós, agindo Deus, quem pode nos salvar? Quem já mudou a nossa história? E qual é a presença que eu quero? Amém. Vá em paz, e que a sua semana seja cheia da presença de Deus. Amém. Não saia sem dar um abraço no pastor Vitor e no pastor Gilberto, amém, queridos? Dê um abraço nesses homens, nos seus pastores, em nome de Jesus.